esqueleto é cheio de espículas, né? Ele é cheio de acidentes ósseos. Esses acidentes ósseos foram formados ou pelas origens ou pelas inserções dos músculos. Então quem forma esses acidentes ósseos são os músculos. Uma coisa que é interessante de você perceber, e aqui é uma coisa bem emblemática nessa região do ombro, você vê acidentes ósseos bem proeminentes aqui, ó. Você tem aqui os tubérculos humerais, você tem aqui o coracoide da escápula, você tem o acrômio da escápula, você tem a espinha da escápula. Cada um desses acidentes ósseos, ele é formado porque os músculos que se inserem ou se originam nessas regiões têm determinadas características, entendeu? É o tracionamento dos músculos que forma isso aqui. Se a gente vivesse na Lua, que tem baixa gravidade, a gente não ia ter nada disso. Nossos ossos iam ser lisinhos, nossos músculos iam ser todos atrofiados. Já viu quando volta o astronauta do espaço, que ele volta todo atrofiado? E aí, lá na década de 60, os russos inventaram a corrente russa, que hoje o pessoal fala que faz fortalecimento, né? O pessoal fala que faz fortalecimento, mas na verdade aquilo era utilizado para prevenir as perdas musculares dos astronautas, tá bom? Então por isso que chama-se corrente russa. Aquilo foi desenvolvido na Rússia. Aqui na coluna vertebral você tem também essas características aqui, ó, que são processos espinhosos e processos transversos. Quer ver como que isso aqui foi formado? Olha só, vou mostrar para você. Que aqui a gente não tem preguiça, não. Ele está destacando alguns acidentes anatômicos aqui, ó. Então ele está destacando alguns acidentes anatômicos. Ele não está destacando o nome certinho? Ah, destaca o nome sim. Mas eu vou colocar a parte muscular da coluna vertebral para você ver como isso aqui foi formado. Agora você vai entender, isso é uma dica que vale ouro, tá? Quando você está estudando anatomia humana, a primeira coisa que você começa a ver quando o professor vai falar alguma coisa para você, de vértebras, né? Fala, ó, as vértebras cervicais têm o processo espinhoso bifurcado, né? As vértebras torácicas têm processos espinhosos longos e apontando para baixo. E as vértebras lombares têm processos espinhosos mais largos e robustos. Você decora isso. Mas você sabe por que é assim? Vocês viram ontem que eu passei para vocês a engenharia do corpo humano, né? A gente começou a falar um pouquinho de coluna, né? Então eu vou colocar uma coisa aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Primeira coisa que eu vou colocar aqui é esse aqui, ó. Esse aqui é o ligamento nucal. Isso aqui é uma estrutura importante se você quer entender por que os processos espinhosos cervicais são bifurcados, ó. Você já consegue ter uma boa ideia disso assim, né? Olha aqui, ó, isso aqui é o ligamento nucal, ó. Esse é o ligamento nucal. Eu vou fazer uma multisseleção para vocês verem uma coisa, ó. Esse aqui, ó, é o ligamento supraespinhoso e esse aqui são os ligamentos interespinhosos, ó. Então a gente tem aí diversos ligamentos aí dando estabilidade para a coluna vertebral. Só que vocês têm que entender essa estrutura aqui, ó, o ligamento nucal. Isso aqui é uma coisa muito importante e hoje vocês vão se surpreender, sabe com quem? Olha só, olha como às vezes você é enganado e nem sabe. Você fica lá decorando origens e inserções dos músculos e tal. Agora eu coloquei os músculos aqui. Tá vendo o trapézio, que é esse cara aqui, ó? Quando eu dava aula em sala, eu era meio chato com algumas coisas. O trapézio era um cara que eu sempre pedia para os alunos as origens dele na prova, porque as inserções são fáceis, tá? Questão de inserções do trapézio é bem facinho, não tem segredo não. Só que se a gente for falar das origens do trapézio, olha só, eu vou tirar um trapézio de um lado aqui para vocês verem uma coisa. Eu quero que vocês vejam o trapézio contralateral aqui, ó. Olha que legal isso aqui, ó. Então você sabe aqui, ó, que o trapézio, ele tem origem na coluna vertebral. Só que aqui, nessa região cervical, uma coisa importante que você tem que saber, deixa eu tirar o splênio aqui, que ele tá me atrapalhando, tá aqui, ó. Quero que você veja o ligamento nucal aqui, ó. O ligamento nucal, ele se estende em todas as vértebras cervicais. E aí ele vai encerrar aqui, ó, na última vértebra cervical, em C7. Essa aqui é C7. Se vocês forem perceber, as origens do trapézio cervical aqui, ó, do trapézio superior, elas se dão aonde? Elas se dão no ligamento nucal. O trapézio só começa a ter origem nos processos espinhosos a partir da vértebra C7. Daí ele vai descer e o último ponto de origem dele aqui, ó, é a 12ª vértebra torácica. Então ele pega origens aqui, ó, em todos os processos espinhosos. Esses são os pontos de origem do trapézio, ó. Os pontos de origem nos processos espinhosos. Sabe por quê? Na região cervical aqui, olha onde ele fica originado, ó, no ligamento nucal. Então o ligamento nucal, ele é um ponto importantíssimo de origem do trapézio. Então
Então é importante que você saiba disso. Qual que é a pegadinha que eu fazia quando eu dava aula em sala? Eu colocava as alternativas para os alunos. Quais são as origens cervicais do trapézio? Vértebras de C2 a C6, C2 a C7, todo mundo colocava. Mas na verdade, aqui no trapézio cervical, ele só começa a ter origem em processo espinhoso a partir de C7. No restante aqui, ó, vocês observam que a origem dele se dá no ligamento nucal aqui, ó. Então o ligamento nucal é um importante ponto de origem do trapézio superior. Ele é ponto de inserção de outros músculos também, tá? Então o ligamento nucal é uma estrutura bastante importante para a região cervical. E vocês podem entender uma coisa bem bacana também sobre o ligamento nucal aqui, ó. Esses músculos que a gente tem aqui, ó, são os músculos espinais cervicais. E aqui, ó, eu tenho um músculo que é chamado multífidos, ó. Tá bom? Lá na parte mais profunda eu tenho multífidos ali. E aqui eu tenho os músculos semiespinais e espinais cervicais, ó. Então eu vou separar os três aqui, ó. Multífidos, semiespinais cervicais e esse aqui são os espinais cervicais. Se vocês perceberem aqui, ó, esses grupos musculares aqui, parte deles tem suas inserções nos processos espinhosos cervicais, ó. Tá vendo por que os processos espinhosos cervicais, em sua maior parte, são bifurcados? Porque no lado direito, a gente vai ter esses músculos aqui, ó, inseridos nos processos espinhosos do lado direito. É diferente de outras partes, onde você tem a maior parte dos músculos inseridos em um processo espinhoso só, como o torácico e lombar. Quer ver o que eu estou falando para vocês? Eu vou dissecar aqui os dois lados, ó, para você ver exatamente o que a gente está vendo dos dois lados. Ó. Olha que legal aqui, ó. Vou deixar bem limpinho aqui para vocês verem. Ó. Então vamos entender o ligamento nucal. Ponto de origem do trapézio, vocês já sabem disso. Trapézio cervical, legal. Por que os processos espinhosos cervicais são bifurcados? Olha só, ligamento nucal no meio, ó, como se fosse um elemento de separação, tá? Do lado direito e do lado esquerdo. E aqui vocês podem perceber, ó, que fica bem dividido mesmo aqui, ó, onde eu tenho os pontos de inserção desses músculos aqui, ó, espinais, semiespinais e multífidos, nessa região cervical aqui, ó, tá? Então é bem interessante como que é o comportamento desses músculos nessa região, tá bom? Porque se a gente for perceber em outras partes, ó, até mostrar a musculatura profunda para vocês aqui, ó. Esse aqui, ó, que é o músculo semiespinal torácico. Semiespinal torácico é um músculo transverso espinal, tá? Ele tem origem nos processos transversos e inserção nos processos espinhosos. Mas você percebe que tanto o direito quanto o esquerdo, eles vão ter suas inserções aqui nos processos espinhosos, no mesmo processo espinhoso. Assim como eu tenho os espinais torácicos, que são esses aqui, que tanto o direito quanto o esquerdo ficam inseridos no mesmo processo espinhoso. Então esse fenômeno que acontece aqui na coluna cervical, de você ter aqui, ó, processos espinhosos bifurcados, permite que os espinais, semiespinais cervicais e multífido cervical se insiram em cada processo espinhoso, o direito no espinhoso direito e o esquerdo no espinhoso esquerdo aqui. Então é bastante interessante você entender a formação de processos espinhosos bífidos, coisa que a gente só tem na região cervical. Aí no restante da coluna, você não tem mais processos espinhosos bífidos, ó. São processos espinhosos únicos. Então isso é um fenômeno que acontece somente na região cervical pela inserção de músculos, tá? Então a gente tem aí alguns músculos inseridos nessa região, dando essas características para o processo espinhoso cervical. Vocês estão entendendo como que funcionam esses esquemas aqui, ó, de origens e inserções musculares? Então vocês viram que o ligamento nucal, ele é ponto de origem do trapézio cervical, em sua maior parte, e ele basicamente é um elemento divisor aqui dos processos espinhosos cervicais. É bastante interessante como acontece isso. Isso aqui é um elemento bacana que eu queria dividir com vocês aí. Vamos voltar aqui os músculos, ó. Vamos voltar aos músculos, ó. É um esquema interessante para você entender o trapézio. Olha como o trapézio é complexo, ó. Então a gente tem essa parte aqui, e o trapézio cervical, ele também tem pontos aqui inseridos na base externa do crânio aqui, ó. Então você percebe que o trapézio está aqui, ó, na base externa do crânio. Vou colocar as fáscias agora aqui, que eu quero que vocês vejam uma coisa, ó. O trapézio, que é esse músculo aqui, ó, olha como você tem que entender clinicamente. O trapézio é um músculo que ele pega basicamente a região cervical e a região torácica inteiras, né? Então ele é um músculo cervicotorácico. Aí ele emite inserções para o ombro, então ele consegue fazer movimentos na região cervical, na região do ombro
e fazendo também movimentos de depressão do ombro, tá bom? Então, isso que ele consegue fazer, tá? Então, movimentos escapulares, movimentos do ombro em geral. E ele tem uma fáscia aqui, ó. Ele fica recoberto pela fáscia cervical, ó. Essa aqui é a fáscia cervical. Essa aqui é a lâmina profunda da fáscia cervical, tá? Essa fáscia cervical aqui, evidentemente, ela é uma das fáscias mais complexas que a gente tem. Ela tem 4 folhetos, tá? Esse aqui é o folheto profundo da fáscia cervical e eu quero que vocês vejam uma coisa bastante interessante. Quando o músculo trapézio se insere aqui na base do crânio, evidentemente essa fáscia cervical aqui, ó, ela é contínua com o crânio aqui, ó, tá? E ela vai formar aqui depois a fáscia temporal, ó. Essa aqui é a fáscia temporal. Então a gente tem uma característica bem marcante da fáscia cervical e na sua continuidade aqui, ó. Isso é para vocês entenderem dores miofaciais. Eu vou responder aquela pergunta que os alunos fazem quando entram na faculdade. Ah, Rogério, por que eu tenho que aprender origens e inserções? Porque você só vai conseguir entender a parte clínica de alguma dor que a pessoa sente se você entender origens e inserções dos músculos e principalmente fáscias musculares. Essa fáscia cervical aqui, então, ela é contínua para a cabeça aqui, ó. E aqui eu tenho a origem de um outro músculo, ó, que esse aqui é o chamado músculo epicrâneo. Olha onde as coisas chegam para você entender a importância do conhecimento de origens, inserções e de fáscias. Então é assim, ó, vocês estão vendo aqui, ó. Se eu tirar a fáscia cervical desse lado, ó, eu vou tirar desse lado, ó. Tá vendo? Ó, o músculo fica vermelhão, ó. Tá vendo isso? Ó, o músculo tá vermelhão. Então significa que do lado direito eu tenho a cobertura da fáscia cervical, do lado esquerdo eu tirei a fáscia cervical, tá? Então tá aqui a fáscia cervical cobrindo todos os músculos do pescoço, exceto o platisma. Platisma não é recoberto pela fáscia cervical porque é um músculo cutâneo. Todos os músculos cutâneos que a gente tem aqui, eles não são recobertos por fáscias, ó. Se você perceber, ó, a musculatura da face não é recoberta por fáscias. E o músculo ventre-occipital desse músculo aqui, ó, também não é recoberto por fáscias. Mas olha que interessante, ó. Agora eu vou pôr a multisseleção, ó. Esse aqui é o ventre-occipital do músculo epicrâneo, também chamado de músculo occipitofrontal, que ele tem um ventre occipital aqui e ele tem um ventre temporal aqui, ó. Um ventre frontal aqui, ó. Então vocês verificam aqui, ó. Entende as relações das coisas, ó. Isso que vocês estão vendo aqui é o músculo occipitofrontal, chamado também de músculo epicrâneo, porque ele tem um ventre occipital e um ventre frontal. Entre os dois ventres, vocês têm uma aponeurose aqui no topo do crânio. Veja, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Não é para dar risada agora não. Olha isso, ó. Eu consigo mexer isso, ó. Olha a minha habilidade em mexer essa aponeurose, ó. Essa aponeurose aqui do topo do crânio é chamada aponeurose epicrânea ou gálea aponeurótica. Esse nome gálea foi dado muito antigamente, porque os antigos, quando começaram a dissecar os crânios, eles verificavam que entre o couro cabeludo e o crânio propriamente dito tinha uma pele, que era uma pele espessa, que no caso é uma aponeurose, né? Então, se você não sabe, ó, uma das perguntas que os alunos mais me fazem no meu vídeo de músculos lá no YouTube, lá não, né, aqui. Rogério, qual que é a diferença de tendão e aponeurose? Basicamente, estruturalmente falando, é o mesmo tecido, só muda algumas conformações de tramas de colágeno, mas enfim, não vem ao caso. O que mostra pra gente o que é um tendão e uma aponeurose é o seguinte: uma aponeurose geralmente ela é achatada, tá? E um tendão é cilíndrico. Apesar de a gente ter tendões achatados, mas eles são alongados. Então existe essa diferença. Então os tendões geralmente são cilíndricos e se eles forem achatados, eles são alongados. As aponeuroses, que em alguns lugares são chamadas bainhas também, elas são achatadas, tá? É como se fosse um tendão achatado. Então, olha que coisa louca agora que eu vou mostrar para vocês. A maior parte das dores de cabeça são dores de cabeça que são chamadas, ó, presta atenção nesse nome aqui, ó, cefaleia, né? Cefaleia é dor de cabeça, cervicogênica, de origem cervical. Se você estudar um livro, eu vou fazer uma recomendação de leitura. Geralmente eu não faço recomendações de leitura porque eu sei que a galera não vai ler. Mas se eu fosse vocês, para entender esses processos, eu lia um livro que chama-se Síndrome Dolorosa Miofacial, de Simons e Travell. Eles dão um mapa detalhado das áreas de dores referidas de todos os músculos do corpo. Se você quer entender parte clínica de dor miofacial,
esse é o livro que você tem que ler. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Por que isso é chamado de cefaleia cervicogênica, né? Dor de cabeça de origem cervical. Cefaleia tensional ou cervicogênia. O que vai acontecer aqui nesse caso? Olha isso, ó. Olha a relação das coisas. O porquê que você tem que entender das origens e inserções dos músculos. Primeira coisa, as origens cervicais do músculo trapézio, elas ocorrem no ligamento nucal. Então, quando você está com uma tensão no trapézio cervical, evidentemente ele traciona o ligamento nucal e isso gera também algum desequilíbrio na coluna cervical. Tá bom? Então isso é importante, porque você pode ter uma tensão assimétrica ou simétrica. Geralmente ela é maior de um lado do que do outro, está atribuída a vários fatores. Esse músculo se insere aqui na base externa do crânio através da fáscia cervical aqui. Então a fáscia cervical ela vem aqui, né, junto com o músculo trapézio se insere na base do crânio e ela é contínua aqui com a fáscia temporal. Agora presta atenção na ligação do trapézio aqui com a fáscia temporal e do esternocleidomastoide com a fáscia temporal. E aí vocês vão matar a charada, tá? Então aqui, ó, fáscia cervical, fáscia temporal. Olha isso. Vocês estão vendo aqui que o trapézio, basicamente, ele é contínuo com o ventre occipital do epicrânio. Então, quando o trapézio está tenso, ele vai tracionar essa região aqui da base do crânio e a gálea, que é essa estrutura aqui, ela contorna os ventres musculares do músculo epicrânio, ó. E basicamente ela é uma continuidade da fáscia cervical nesse ponto do trapézio aqui. Então quando o trapézio está tenso, o que ele faz? Ele tensiona a gálea. O trapézio está tenso, tá? Tá com pontos gatilho, tá gerando tensão. Essa tensão aumenta a tensão sobre a fáscia cervical, que aumenta a tensão sobre a gálea. E essa gálea, olha como que ela se estende pelo crânio aqui, ó. Ela vai fazer isso aqui, ó. Olha isso, ó. Trapézio cervical, né? Fáscia cervical, gálea, topo da cabeça, aí ela se junta aqui com o ventre frontal e vem até aqui. Você já percebeu que quando você está com uma dor muito forte no pescoço, você também fica com uma dor forte ao redor dos olhos? E você fica desesperado tomando todo tipo de medicação e nada melhora? O único tipo de medicação que alivia isso são relaxantes musculares, porque isso é um problema tensional, tá? É de origem cervical. Mas basicamente é importante você entender que quando o paciente chega para você com essa característica, né, de dor de cabeça, quando o cara falava para mim de cefaleia, de dor de cabeça, tal, dor nos olhos, por isso que é importante você perguntar se a dor é ao redor dos olhos ou se a dor é ao redor da orelha, que aí eu já vou falar dessa dor ao redor da orelha aqui. Quando essa dor é ao redor dos olhos, eu ia lá e começava a palpar o trapézio cervical do camarada. E aí, o que eu encontrava? Uma pedra. O trapézio do cara simplesmente é uma pedra. Então, resumindo, por que é importante que você entenda essas origens e inserções? Porque somente quando você tem o conhecimento das origens, inserções e relações musculares, você começa a entender o que está acontecendo com o seu paciente, entendeu? Olha só isso aqui, ó. Eu vou mostrar para você agora e quando eu terminar essa explicação, você vai falar o seguinte pra mim. Hashtag fez sentido pra mim. Já printa essa tela e manda lá no Instagram, porque eu sei que você vai falar. Trapézio tenso faz o quê? Tensiona fáscia cervical, que está aderida aqui à base do crânio. Essa fáscia cervical é aderida à gálea, tá? Que ela é um contínuo do músculo epicrânio. E essa gálea é contínua no crânio, até o ventre frontal. Então, quando o trapézio tensiona a fáscia cervical tensiona a gálea e a gálea aperta a sua cabeça. Essa dor de cabeça que você ou seu paciente sente, é uma dor, pode ver isso aí, é uma pressão no topo da cabeça com dor cervical e dor ao redor dos olhos. Cara, não é mágica não. Isso aí é só o conhecimento de pontos de origens e inserções musculares, tá bom? Deixa eu só fazer um disclaimer aqui para se você tiver essa dúvida. Ah, Rogério, mas não tem fáscia na cabeça? Não tem fáscia na cabeça. O que a gente tem na cabeça aqui seria um espessamento dessa fáscia cervical aqui, ó. Tá? A fáscia cervical é bem fininha, uma fáscia muscular. Só que quando ela penetra aqui na cabeça, ela não penetra com a característica de fáscia. Ela tem o engrossamento da sua estrutura unindo os dois ventres do músculo epicrânio. Então ela é mais grossa que uma fáscia. Apesar das fáscias e aponeuroses teria uma característica bem semelhante, nesse caso, a gálea ela é muito mais espessa. É como se fosse a continuidade da fáscia cervical, só que engrossada. É muito parecido com isso aqui, ó.
que o pessoal também tem essa dúvida aqui, ó. A fáscia da coxa chama fáscia lata. Então a fáscia lata é a fáscia da coxa, ó. Quando o pessoal me pergunta, Rogério, o que é a fáscia lata? É a fáscia da coxa, ó. Só que a fáscia da coxa, que é a fáscia lata, ela tem um espessamento lateral aqui, ó. Eu tenho esse espessamento lateral, ó, que ele se estende desde o ilho até a tíbia, que ele forma o chamado trato iliotibial, isso aqui, ó. O trato iliotibial e a fáscia lata é o mesmo comportamento que a gente viu lá no crânio. Seria o equivalente à fáscia cervical e a gáleia aponeurótica aqui. Você vê que eu tenho uma mais espessada que a outra aqui, ó. Então a fáscia lata é mais fina e o trato iliotibial, ele é bem denso, ele é bem espesso e contorna toda a porção lateral da coxa, tá bom? Então eu espero que essa informação tenha sido de utilidade para você. Você entendeu como funciona a cefaleia tensional de origem do trapézio? Trapézio tensiona a face, que tensiona a gáleia, que tensiona a sua cabeça, e aí cagou tudo. A dor ao redor dos olhos e no topo da cabeça associada ao trapézio, vocês já conhecem. E aquela dor ao redor da orelha? A fáscia cervical, o folheto profundo dela, que é esse aqui, ó, que ele vai revestir a maior parte dos músculos da região cervical. A fáscia cervical, ela será contínua agora, ó. Olha só, olha isso, ó. A fáscia cervical é contínua com a fáscia temporal, que é essa aqui, ó. Vai ser uma diferença bem discreta que vai aparecer, ó. Tá vendo que ele tá piscando verdinho aqui, ó? E aqui tá branco, ó. Eu vou clicar na fáscia temporal agora, ó. Agora entrou a fáscia temporal aqui. E aqui tem outras fáscias derivadas aqui da fáscia cervical. Aqui eu tenho uma fáscia parotídea, a fáscia do masseter, enfim. Tem algumas fáscias aí. E tem uma fáscia aqui sobre o músculo auricular. O único músculo da face que fica recoberto por uma fáscia, sabe, músculo da expressão facial, é esse aqui, ó, é o auricular superior. De resto, mas nenhum músculo da expressão facial fica revestido por fáscias. Somente o auricular superior. Porque aqui no caso, a face auricular vai ser uma continuidade da fáscia temporal. Verifica que tá tudo interligado aqui, não tá? Agora olha só, tá vendo esse danado aqui, ó? Esternocleidomastoide, né? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou tirar o platisma, que ó, o platisma é um músculo cutâneo que não é revestido pela fáscia cervical. Aqui, ó, o músculo cutâneo aqui, ó. Vou tirar ele aqui, ó. Então aqui vocês vão ver a fáscia cervical aqui, ó. Tá bom? Então tá aqui. Beleza. Recobrindo toda a galera da região cervical. E aqui vocês têm um detalhe do esternocleidomastoide. Por que aprender origens e inserções? Olha que fácil. Por que esse músculo chama-se esternocleidomastoide? Essa é a resposta mais fácil de ser respondida, ó. Ele tem uma origem external, externo, tem uma origem clavicular, cleido. Cleido, ele vem do termo chave. Se eu não me engano, cleido é chave em grego, tá? Eu não lembro muito bem. Eu realmente não lembro a origem do nome agora. Mas cleido, ele é derivado do termo chave, porque clavícula significa chavinha em latim, tá? Então, significa chave. Então, externo significa a origem external do esternocleidomastoide. Cleido, a origem clavicular. E mastoide, Rogério? Mastoide porque ele vai se inserir no processo mastoide do osso temporal. Processo mastoide, se você não sabe, aqui atrás da sua orelha tem um osso duro aqui, ó. Tem uma bolinha dura aqui, ó. Bem atrás da orelha aqui, ó. Isso é o processo mastoide. E ele também avança sobre o osso occipital aqui também. Então ele tem umas fibras aqui pro occipital. Esternocleidomastoide, ou seja, cada uma das partes do nome do músculo é referente a um dos pontos de fixação desse músculo. Agora eu quero que vocês vejam o seguinte. Esternocleidomastoide fica revestido pela fáscia cervical? Fica revestido pela fáscia cervical. A fáscia cervical é contínua à fáscia temporal? É contínua à fáscia temporal. A fáscia auricular recobre o músculo auricular superior? Recobre o músculo auricular superior, Rogério. E aqui a gente fechou o nosso circuito. O esternocleidomastoide é revestido pela fáscia cervical? E agora, olha a relação que vocês têm que entender aqui, ó. Aqui no meio vocês têm uma orelha aqui, ó. A orelha é uma cartilagem e ela tem músculos ao redor da orelha aqui, ó. E aqui a fáscia cervical, como ela é contínua com a fáscia temporal, a gente vai ter um fenômeno que é o seguinte. Quando você tem um torcicolo, né, uma dor forte no pescoço, atribuída ao esternocleidomastoide, né, ele pode entrar em contratura, existem alguns fenômenos que você tem que observar. Primeiro, o cara que tem um problema no esternocleidomastoide, eu acho que
A alteração principal que você tem que perceber no cara é assim, ele tem dor na rotação da cabeça, tá? Porque, assim, o principal músculo que faz esse movimento aí na sua coluna cervical é o esternocleidomastoide. Então, a dor, quando você rotaciona a cabeça, ela pode ser atribuída ao trapézio também, mas ela é geralmente atribuída ao esternocleidomastoide, tá? Então aquela dor forte quando você vira, assim, você não consegue virar. Você vai virar, vira em bloco, assim, né? Fala, alguém te chama lá, você... Tá? Então você faz dessa forma, tá? Quando o esternocleidomastoide tá com uma contratura grave também, um torcicolo bacana, a pessoa fica até com a cabeça virada, assim. Vocês vão perceber que às vezes o cara vai no consultório médico e ele sai com um colar cervical de lá. O pior tratamento para uma cervicalgia desse tipo, seja do trapézio ou do esternocleidomastoide, é a colocação de um colar cervical. É o mesmo efeito de um colete abdominal, tá? Não vai resolver nada. Ah, Rogério, para aliviar a dor da pessoa, para ele não movimentar. Não, nesse caso, quando a dor é muscular ou miofacial, a melhor coisa que você pode fazer é o movimento, é o alongamento. Então é isso que reduz as dores na pessoa. Se eu estou causando uma contratura, a melhor coisa que eu posso fazer é aliviar essa contratura com alongamento e também terapia, tá? Então é importante que você entenda isso, tá? Então aquela pessoa com a cabeça torta assim, ó, certeza que é esternocleidomastoide pela sua ação na rotação cervical, tá? E aqui é interessante que quando ele entra em contratura, vocês viram que é diferente, né? A relação do trapézio é com a gálea. A relação do esternocleidomastoide é com a fáscia temporal. Então essa fáscia temporal, basicamente, ela contorna a orelha aqui, ó. Tá bom? Então ela vai fazer isso aqui, ó. Quem falou isso aí é o livro de Simons e Travell, tá? Então você tem isso aqui, ó. Você tem aqui as origens do esternocleidomastoide aqui, ó. Aí ele sobe, então a dor dele vai vir aqui, fazer isso aqui, ó. Então você tem esse tipo de característica de dor aqui, ó, justamente pela relação da inserção do esternocleidomastoide aqui na base do crânio com a fáscia temporal. E entendeu o processo da coisa? Quando é a partir do trapézio é isso aqui, ó. Quando é a partir do esternocleidomastoide é dessa forma aqui.